Oiê! Hoje nós vamos analisar o quarto passo dessa série de como obter vitória com o poder de Jesus, em qualquer circunstância. Só recapitulando, o primeiro passo foi declare. Declare para você mesmo. Declare para aquela situação ser estabelecida conforme você deseja. Conforme está escrito em Jó 22:28, que diz assim: você também decidirá e decretará uma coisa, e ela será estabelecida para você. Ou em Marcos 11:23, a última parte, B: tudo que você disser lhe será feito. Declare como você quer o resultado daquele problema. Não fale os seus problemas, fale as suas promessas. Até a fé em Deus crescer no seu coração. Até trocar aquela incredulidade e ceticismo que estão incrustados no nosso subconsciente por aquilo que Deus disse. O segundo passo é realize. Parta para a ação. Parta para fazer aquilo que você declarou. É quando a fé está madura, é hora de ação. É hora de agir baseado naquilo que você declarou. Tem que haver uma ação correspondente, senão a fé não vai funcionar. Você tem que agir embasado na sua declaração. O terceiro passo é receba. A fé é uma força invisível que libera o poder de Jesus ali em ação. É aquele poder de Jesus que já foi disponibilizado para quem quiser crer. Ele disse: tudo é possível ao que crê. É a fé naquilo que Deus disse que faz mudar a situação. É quando você usa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para destruir ali aquela obra do inimigo. Porque são coisas espirituais, é uma estratégia de guerra do inimigo. Então, são forças espirituais e você só vai conseguir vencer com armas espirituais. Essa espada do Espírito é a palavra de Deus na sua boca e no seu coração. E o último passo hoje é conte. Conte, divulgue aquilo que Deus fez por você. Porque quando você faz assim, outras pessoas vão ver, vão ouvir e vão acreditar e vão começar a ter vitória fazendo exatamente como você fez. Isso é divulgar as maravilhas de Deus. Isso é mostrar a manifestação do poder de Deus. Quando você conta para as pessoas as maravilhas de Deus ali em ação, isso é louvor e adoração para Deus. No Salmo 105, 1 e 2 está escrito assim: deem graças ao Senhor e proclamem seu nome. Anuncie entre os povos o que ele tem feito. Cantem a ele, sim, cantem louvores a ele. Divulguem a todos dos seus atos maravilhosos. Contem a fim de outras pessoas também crerem. Há uma diferença entre o primeiro passo que você declara para você mesmo até a fé crescer no seu coração, e esse é como se você divulgasse, contasse um relato do que aconteceu. É assim que é o padrão observado na Bíblia que as pessoas que obtiveram vitória usaram. Elas usaram esses 4 passos, você pode perceber. Elas primeiro declararam, depois elas agiram em fé naquela declaração, naquele embasamento, depois elas receberam o milagre, a cura, eles receberam a vitória e por último eles contaram. E com isso nós crescemos espiritualmente falando, crescemos na fé. Perceba que é assim que funciona a fé do tipo de Deus. A fé do tipo de Deus não duvida, a fé do tipo de Deus fala e depois vai acontecer. Enfaticamente, se você não fizer conforme a instrução de Deus, não tem como ter vitória com o poder de Deus. A nossa proposta aqui é analisar tudo que Jesus pregava. Então Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Tem um texto na Bíblia que minha mãe me ensinou quando eu era criança e me impactou demais. É a história de Josué. E até hoje essa história causa um impacto no meu coração, porque eu quero até hoje ser como Josué e Caleb, para te ver como um conceito grava no inconsciente da criança. E eu vou ler aqui para você, Josué 1, 8 e 9.
Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Fale continuamente para entrar no seu coração. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito, exatamente para que você tenha cuidado de fazer tudo de acordo com tudo o que está escrito nele. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime. Não fique apavorado, desanimado nem intimidado, pois o Senhor, seu Deus, estará contigo por onde você andar. Tenho certeza que você quer prosperar e ter sucesso em tudo que você faz. Então aqui está a chave do sucesso. Faça tudo conforme a instrução de Deus. Deus quer que você seja bem-sucedido. Afinal, você está representando a Ele. É a vida dele em nós. Deus disse que se você quiser colocar a fé no seu coração, você tem que falar a palavra de Cristo. Colocar a palavra de Cristo dentro do seu coração. E talvez você pense, como que eu faço isso? Falando para você mesmo. Falando e meditando, falando e meditando. Exatamente conforme o texto de Josué 1:9. Eu vou te mostrar agora exemplos das pessoas que fizeram os 4 passos e como elas conseguiram a vitória. O primeiro caso em análise está em Marcos 5, 25 a 34. A mulher com hemorragia ou com fluxo de sangue, conforme algumas passagens. Essa mulher estava doente há 12 anos, sofrendo desse mal. Provavelmente ela já estava muito anêmica. E ela já tinha gastado todo o dinheiro dela em tratamento com médicos e remédios. E eles eram unânimes em dizer que era uma doença incurável. Mas então daí ela ouviu falar sobre Jesus, porque a fama de Jesus corria célere em toda a região. E a fama dele é que ele curava todos os tipos de doença. Então ela começou a pensar na cura dela. E ela começou a dizer para ela mesma: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E ela começou a dizer e pensar sobre isso. E fazer um ensaio mental sobre ela curada. O oposto da ameaça daquela circunstância que ela estava. Aí a fé começou a se instalar no coração dela. Ela tinha que ser discreta, porque aonde Jesus passava, uma multidão vinha ao redor dele. E ela sabia que ela não poderia sair na rua quando a cidade estivesse lotada, porque aquela doença dela era considerada impura, igual os leprosos. Então ela sabia que se alguém a denunciasse, ela sofreria pena de morte, provavelmente apedrejada, por ser considerada imunda de acordo com a lei ali local. Então, disfarçadamente, ela foi até onde Jesus estava. Mas quando ela viu o Jairo, o chefe da sinagoga, o homem que poderia decretar pena de morte para ela, estava ali conversando com Jesus. E Jesus não vinha muitas vezes naquela cidade. Ela tinha que aproveitar essa chance dela. Então, furtivamente, ela foi por detrás deles e ela tocou nas vestes de Jesus e imediatamente ela sentiu no corpo dela que a hemorragia tinha parado. Exatamente como ela tinha planejado e declarado. Mas Jesus percebeu que dele saíra poder e ele perguntou: quem me tocou com fé? E ela ficou quieta. Ela ficou tremendo de medo. Ela não queria que ninguém descobrisse, mas Jesus insistiu. Jesus olhou para o lado, para todo mundo, e Jesus a viu. E ele perguntou: quem me tocou? E aí ela, com muito medo, tremendo, ela veio, se prostrou nos pés de Jesus e ela disse toda a história. Ela contou que ela sofria há 12 anos e que ela dizia no coração dela que se ela tocasse nas vestes dele, ela seria curada. Ela contou para Jesus, para Jairo, para toda aquela multidão que estava ali, aquilo que aconteceu com ela, a cura.
Ela contou que ela obteve vitória e Jesus virou para ela e disse: filha, a tua fé te curou. Você viu os 4 passos aqui? Ela declarava, ela dizia para ela mesma lá na casa dela que quando ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Quando a fé cresceu no coração dela, um dia Jesus estava ali naquela cidade, ela ficou sabendo, ela foi para a ação. Ela teve que enfrentar vários obstáculos para ela obter a cura dela, mas ela chegou e foi até Jesus e tocou nas vestes de Jesus e foi curada. E depois ela contou. Então ela declarou, depois ela agiu em fé, ela recebeu a cura e ela contou para todas as pessoas as maravilhas de Deus. Agora eu vou te mostrar outro exemplo, Davi e Golias. Como essa história é cumprida, 58 versículos, eu vou parafrasear aqui para você entender. Tinha um vale e de um lado o exército dos filisteus, do outro lado o exército de Israel. A guerra não estava acontecendo, eles estavam apenas ameaçando ali. E por 40 dias, de manhã e de tarde, havia um homem chamado Golias, que ele era muito grande. Alguns estudiosos dizem que ele tinha 2,90, outros dizem que ele tinha 3,10 de altura. E ele era valente e muito forte, guerreiro desde a juventude. Só para você ter uma ideia, a couraça, que era como escamas de bronze, que era a armadura dele, pesava mais de 60 quilos. Então ele era um homem muito forte. Ele gritava para as tropas de Israel, dizendo assim: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Mas quando o rei Saul e todo o exército ouvia isso todos os dias, por 40 dias, 2 vezes por dia, eles tremiam de medo, eles não sabiam o que fazer. E daí Davi, que ainda era um jovem, entre 15 e 17 anos, ele foi levar a comida para os irmãos dele, porque o pai dele chegou para ele estava cuidando das ovelhas, e o pai dele chegou e falou: leva esses queijos, essa comida, dá para os capitães das tropas e para os seus irmãos. E aí Davi foi. Quando Davi chegou lá, antes dele encontrar os irmãos, ele ouviu essa ameaça do filisteu, do Golias, e ele ficou atento. E aí, todo mundo com medo, e Davi falou assim: o que vai acontecer para a pessoa que matar esse homem? E aí eles falaram: olha, o rei disse que vai isentar a casa dos pais dessa pessoa de imposto, e ele vai dar a filha dele para casar com essa pessoa. E Davi falou assim: opa, então tranquilo, vamos lá? E Davi pensou: opa, uma chance. E daí Davi foi, resumidamente, conversar com o rei Saul e disse: ninguém se preocupe com esse desafio, eu vou lá e vou lutar com ele. Daí o rei falou: mas você é muito jovem, ele é guerreiro há muito tempo e ele vai te matar se você for. O Davi falou: não, eu tenho certeza que não. Sabe por quê? Eu já tenho experiência nessa área com Deus. Uma vez eu estava cuidando das ovelhas e apareceu um urso e eu matei o urso. Depois, outro dia, apareceu um leão e eu matei o leão. Esse filisteu vai ser só mais um, como o urso e o leão. Daí o rei Saul deu a própria armadura para o Davi vestir, mas ficou muito grande e muito pesada. O Davi nem conseguia andar com aquela armadura. Aí ele tirou a armadura e falou: vou fazer do meu jeito. Aí ele foi para enfrentar o filisteu. E ele levou na mão uma funda, que é que nem um estilingue sem a forquilha. E ele era muito bom nisso. E aí ele pegou 5 pedras ali no chão, e quando Golias viu que era o Davi que ia lutar com ele, ele zombou de Davi. Ele deu risada e falou assim: por acaso eu sou um cachorro que você vai vir com pedra e pau para me atacar?
E o interessante é que o Golias, além de estar todo preparado, ele tinha um escudeiro que ia na frente dele para fazer uma certa barreira contra o ataque. Quando o Davi começou a ir para frente do Golias, o Golias começou a gritar com desprezo e começou a amaldiçoar Davi em nome dos deuses dele. E ele disse assim: vem cá que eu vou te dar a sua carne para as aves do céu comerem e para as bestas feras comerem a sua carcaça. Aí Davi falou assim: ah é? Ah é? Você vem a mim com espada, com armadura, com lança, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Deus vivo. Mas eu vou enfrentá-lo no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel que você desafiou. Hoje o Senhor entregará nas minhas mãos a sua carne e de todo o seu exército. E eu o matarei, e eu cortarei a sua cabeça fora. E eu darei às aves do céu e às bestas feras a sua carne e do seu exército. E todo mundo saberá que há Deus aqui em Israel, que Deus salva o seu povo. Mas não com espada ou com lança, mas com o poder dele, porque a batalha é do Senhor. E ele vai entregar vocês nas nossas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi correu na direção dele. E Davi começou a girar aquela funda numa velocidade e ele jogou a pedra e acertou bem na fronte do Golias, que ele caiu imediatamente desmaiado. Naquela hora, Deus deu um poder descomunal para aquela pedra e aquela pedra atingiu a cabeça do Golias. E o exército ficou parado olhando, o escudeiro ficou parado olhando. Davi correu até ele, pegou a própria espada do Golias e cortou a cabeça do Golias conforme ele havia declarado. E ele levantou a cabeça e o povo todo gritou. O povo de Israel deu um grito de vitória, porque eles conseguiram ver a vitória, o poder de Deus, e saíram perseguindo todo aquele exército e acabou com todo aquele exército. Eu quero te mostrar os 4 passos novamente. Quando Davi escutou a ameaça, o insulto, ele declarou 5 vezes que ele ia obter vitória. Depois ele foi, conversou com o rei, daí ele partiu para a ação. Quando ele partiu para a ação, a fé já estava no coração dele, porque ele tinha um relacionamento chegado com Deus. Ele conhecia o poder de Deus. Quando Golias zombou dele, fez a aposta, ele subiu a aposta para o Golias e para todo o exército. E logo em seguida ele recebeu a vitória, ele venceu o Golias. Depois ele contou para todo mundo e até hoje nós sabemos sobre essa história. Porque não é uma história fictícia, não é uma metáfora. Isso aconteceu exatamente naquele vale. Isso é história real, tão real quanto os nossos problemas. Esse mesmo poder está aqui disponível para quem quiser crer. É o poder de Deus em ação. Para quem quiser crer e ousar a lutar contra os gigantes que aparecem. Quando a gente vai em nome do Senhor dos Exércitos, não tem inimigo que consiga derrotar o Senhor Jesus. Essas circunstâncias, elas são trazidas pelo inimigo. Por isso que a gente tem poder para lutar contra elas. Senão não teria. Você se lembra que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados e potestades das trevas? Você se lembra disso? Lembra o que está escrito em Efésios 6, de 10 a 17? Vou ler aqui para você. Uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Você percebeu que não é na sua força, mas é na força dele? Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, ou seja, pessoas, humanos, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto,
Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você está aqui para destruir as obras do diabo, não para ser atingido por elas, não para ser vencido por ele. Seu propósito de vida aqui é vencer pelo poder de Jesus, que está disponível para quem quiser usar, para quem quiser crer. Só precisa querer agir em fé. Só precisa colocar essa fé no coração, sabendo que já está pronto, sabendo que Jesus já pagou e já disponibilizou para quem quiser. Ele já passou a autoridade e poder dele para nós, os que estamos nele, que são aqueles que assinaram o contrato de vida com Jesus, que andamos por fé e não por vista. Nós não andamos por aquilo que nós estamos ouvindo, vendo, sentindo. Nós andamos pela fé naquilo que Deus disse. A batalha é espiritual, não adianta você agir nos 5 sentidos. Você tem que agir no espiritual. Não tem como ganhar a batalha se for só no físico, na própria força. Não tem. Nós temos que ser um pouco mais inteligentes e lembrar que não é no âmbito físico, mas é no âmbito espiritual. A parte essencial agora é aprender como viver no reino de Deus, que está aqui agora para nós. Não tem por que viver da velha maneira, não dá certo, e nós não podemos desperdiçar o sacrifício de Jesus, tudo que ele fez por nós, para hoje nós termos uma vida abundante. O sacrifício de Jesus não pode ser em vão para você, não pode ser só a salvação quando você passar dessa vida para ir para o céu. Tem que ser aqui agora, cada item que ele pagou e conquistou. Eu vou ler um texto para você de como que é para ser aqui agora. Está em Colossenses 2, de 6 a 14. Assim como vocês receberam Jesus, nosso Senhor e Messias, pela fé, continuem sua jornada de fé, progredindo ainda mais em sua união com Ele, pois você está estabelecido na fé que absorveu e enriquecido por sua devoção a Ele. Cuidado para que ninguém o distraia ou o intimide na tentativa de afastá-lo da plenitude de Cristo, fingindo ser cheio de sabedoria quando está cheio de argumentos intermináveis de lógica humana. Pois eles operam com julgamentos humanísticos e nebulosos, baseados na mentalidade deste sistema da sabedoria deste mundo, e não nas verdades de Cristo, pois Cristo é a plenitude completa da divindade, vivendo em forma humana, e a nossa própria completude agora se encontra nele. Somos completamente cheios de Deus à medida que a plenitude de Cristo transborda dentro de nós. Ele está acima de todos os reinos e autoridades do universo. Por meio de nossa união com Ele, experimentamos a circuncisão do coração. Toda a culpa e o poder do pecado foram eliminados e agora estão extintos por causa do que Cristo, o ungido, realizou por nós. Pois fomos sepultados com Ele em sua morte. Nosso batismo na morte também significa que fomos ressuscitados com Ele quando cremos no poder da ressurreição de Deus, o poder que o ressuscitou do reino da morte. Este reino da morte descreve nosso estado anterior, pois estávamos presos nas garras do pecado, mas agora fomos ressuscitados daquele reino da morte, para nunca mais voltar, pois estamos vivos para sempre e perdoados de todos os nossos pecados. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele cancelou todas as violações legais
que tínhamos em nosso registro e tudo que nos indiciava como culpados diante de Deus. Ele apagou tudo, nossos pecados, nossa alma manchada. Ele apagou tudo e eles não podem ser recuperados. Tudo o que éramos, vítimas por causa da consequência das maldições que entraram com o governo das trevas, foi colocado em sua cruz e pregado permanentemente ali como uma exibição pública de cancelamento. Você percebe que não precisa mais ser vítima das circunstâncias e que você pode lutar, guerrear mesmo contra qualquer circunstância que vier para te derrubar? O inimigo tenta fazer você pensar que você é vulnerável e derrotado. Pior ainda, o diabo sussurra na sua mente que é Deus te punindo por algum pecado. Ele diz, por isso que você está nessa circunstância. Mas é mentira das grandes. É o diabo mesmo trazendo aquela situação. Olha os exemplos, todos eles venceram pelo poder de Deus. Isso é estratégia de guerra, te convencer que aquela circunstância não é o inimigo contra você. Porque se você se levantar e resistir e guerrear, ele perde, ele foge, ele vira poeira, ele fica acabado naquela circunstância. Era isso que eu precisava te contar sobre esse método de vitória. No próximo vídeo estarei analisando mais casos de pessoas reais que venceram o mal, venceram todas as circunstâncias pelo poder de Deus. Obrigada por você estar aqui comigo. Se você gostou, dá um like, compartilhe esse vídeo com alguém que você tem carinho e se importa. Se inscreva no canal, acione o sininho para você receber as notificações. E novamente, obrigada por estar aqui. Beijos, beijos e até o próximo vídeo.